E a caminhada, como é que está? Está mais tranquila? Ou está mais intensa? Por enquanto está tranquila. Por enquanto. Né? A caminhada, ela está se intensificando porque Jesus Cristo está à porta, né? Amém. E Ele espera que você esteja preparado, né, para aquele grande dia. Irmãos, o irmão Paulo falou, tem que orar. A gente não orou, né? Ficou no automático aqui. Esquecemos de fazer aquela oração, né, de intercessão. E hoje nós vamos interceder pela nossa irmã Iris, né, pela nossa irmã também Simone. Então teremos uma semana ali para orar pela Iris. Teremos uma semana também para orar pela Simone, lembra do nome dela. E acho que a terceira pessoa é o Marcelo. Falou ali, Marcelo e sua família. Amém. Então vamos ter uma semana para orar para essas três famílias, tá bom? Então, no seu dia a dia, lembre das pessoas. A Iris, que recebeu alta, ela teve que passar por uma cirurgia às pressas na semana passada, não foi? Porque a pedra era tão grande que estava no rim dela, que estava parando o rim dela. Então ela teve que fazer uma operação às pressas, não tirou a pedra ainda, ela teve que voltar ainda. E a irmã Jurema, que recebeu alta, né? Está em casa, não sabemos exatamente o que foi, mas era um tumor que ela precisava operar. E nós intercedemos, o Senhor ouviu os clamores. E nós estamos nesse momento nos colocar de joelhos para fazer uma oração de agradecimento, além de pedidos, agradecimento também, tá bom? Amém. Vamos orar nesse momento, para aqueles que puderem se colocar de joelhos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui diante da Sua presença. Estamos gratos porque duas pessoas que passaram por cirurgia, semana passada retrasada, elas receberam já alta e estão em casa, Senhor. Que é a irmã Jurema e a Iris também. E vamos continuar essa semana, Senhor, orando em prol da vida física delas e também a vida espiritual. Também como igreja estaremos orando essa semana, a próxima semana em casa, pela família de Marcelo, a Ana, a Júlia, a Maria. Toma essa família também tuas poderosas mãos, Senhor. Repreenda todo o mal em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que eles possam entender, essas três famílias, que o Senhor está cuidando, está zelando por eles, Senhor. E oramos também aqui por toda a família aqui representada. A luta não é fácil, Pai, mas nós sabemos que quem nos dá a vitória é Jesus Cristo. Neste momento que vamos abrir a tua palavra, fale conosco também por essas coisas que pedimos em nome de Jesus. E vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Hoje está falando sobre o tema de mordomia. Mordomia envolve muitas coisas, sim ou não? Sim. Mordomia, um bom mordomo, para ser um bom mordomo, ele tem que ser o quê? Fiel, obediente. Mas quando esse mordomo não é obediente, ou quando esses mordomos não são obedientes, o que acontece? Então vamos entender algumas questões aqui importantes do que aconteceu no Antigo Testamento, no passado, para que não venhamos repetir os mesmos erros, tá ok? Então, a mensagem é uma mensagem que com certeza você já ouviu muitas vezes. Na verdade, irmãos, a maioria das mensagens você sempre já ouviu alguma coisa, sim ou não? Sim. É muito difícil alguém trazer uma mensagem e você que já faz parte da igreja dizer assim: olha, eu nunca ouvi sobre isso. É muito difícil. Porque aqueles que estão mais tempo na igreja estão sempre o quê? Ouvindo alguma coisa voltada à Bíblia. E você lê a Bíblia, sim ou não? Sim. Então você, de alguma forma, você já ouviu o que vai ser falado.
questão para ser um bom mordomo não é só ouvir, é colocar o quê? Em prática. E quando não se coloca em prática, o que acontece? Há um problema. Então não vamos falar algum problema que houve, porque não foi colocado em prática, foi dada todas as orientações, mas não houve prática. Eu sempre falo isso. Não adianta você ler a Bíblia todos os dias. Irmão Alex, não adianta. Para aquilo que eu vou falar no final, não. Não adianta você orar todos os dias. Ah, mas não adianta, mediante do que eu vou dizer daqui a pouquinho, não. Porque se você lê a Bíblia todos os dias, se você louva o Senhor, se você ora, mas não a prática, está adiantando alguma coisa? Não. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, já oramos, agora vamos para a Bíblia Sagrada. Abra as suas Bíblias comigo, no livro de Hebreus. Vamos dar um pouquinho a Bíblia hoje? É muito importante. Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 a 8. A incredulidade e a desobediência é uma mistura fatal para muitos que dizem ser cristãos. Se a incredulidade e a desobediência fazerem parte da sua vida, nós, eu e você, estaremos arruinados. Que diz assim, Hebreus 3, versículo 7 a 8, diz assim: assim, pois, como diz quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dizendo. E o Espírito Santo, como fala, porque o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. É uma pessoa. E ele fala, há um problema terrível, que quando o Espírito Santo fala, as pessoas não colocam em prática. Há um problema. Há um problema muito sério quando o Espírito Santo fala e não dá-se ouvido. E olha aqui que diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem uma obra a realizar. E qual é o trabalho que ele faz? Ele te convence o quê? Do pecado, do seu estado nesse momento. O quê? Mais o quê? Da justiça. A justiça está aí, a justiça de Deus, ela é perfeita. E do quê? Juízo. Que começou desde quando? 1800 e quanto? 44. Nós estamos em um juízo. Então o Espírito Santo ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando você não dá ouvido, ele não consegue te convencer porque você tem livre-arbítrio, você pode dizer não, há um grande problema. E assim o autor ele continua, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, não amanhã, nem depois e depois, se ouvires a sua voz, não o quê? Irmãos, como que alguém pode ouvir a voz do Espírito Santo e endurecer o coração? Mas irmão Alex, para mim seria uma honra ouvir a voz do Espírito Santo. Jamais eu vou ouvir a voz do Espírito Santo e não dar crédito. Aqui está dizendo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso. Irmãos, toda vez que o Espírito Santo ele traz uma orientação e a orientação não coloca em prática, estamos o quê? Endurecendo o nosso coração. Hoje você vai sair daqui tomando uma decisão ou não? Sim ou não? Sim. Você pode sair daqui da mesma forma que você entrou e nada mudar na sua vida. Mas você foi avisado. Foi ou não foi? E como nós estamos vivendo no juízo, o que está acontecendo então? Você está sendo o quê? Investigado. Está se anotando tudo o que está sendo apresentado para você. E a decisão é de quem? Sua. É sua. É sua. Mas irmão Alex, Deus ele respeita o meu tempo? Claro, ele não pode te forçar nada. Mas os anos estão passando. E será que você está a mesma coisa? Os anos estão passando ou não estão passando? Os mais antigos imaginavam que chegaríamos em 2025?
Não. Mas nós estamos entendendo que a volta de Cristo Jesus se aproxima cada dia. E aqui diz: não endureçando o vosso coração, como foi aonde? Na provocação, no dia da tentação no deserto. Pessoas provocaram demais o Senhor. E a paciência de Deus tem limite ou não? Sim. Deus é longânimo, mas a paciência dele tem limite? Sim. Sim. Quando chega naquele momento que ele toma uma decisão, quem faz Deus voltar atrás? Diga. Quando Deus ele toma uma decisão, quem faz Deus voltar atrás? Ninguém. Ninguém. E nós vamos ver um pouco disso. Vamos lá. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 23. E nós vamos entender um pouco de toda essa questão que nós estamos falando aqui. Êxodo 23, versículo 20 a 23. Vamos lá para Êxodo. Vamos entender um pouco do que vai acontecer. Êxodo capítulo 23, versículo de 20 a 23, diz assim na minha Bíblia. Vocês estão acompanhando aí? Vamos lá. Em negritos aqui está na minha Bíblia o quê? Deus promete o quê? A posse da terra. Me diga uma coisa, igreja. Deus, quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre? Sim ou não? Deus, Ele quando promete algo, Ele cumpre, não cumpre? Ele cumpre quando a promessa é incondicional. Ok? Se a promessa ela for incondicional, Ele vai cumprir, haja o que houver. Sim ou não? Sim. Quer ver uma promessa incondicional? Não depende de você para nada. Eis que vem nas nuvens e todo olho verá. É uma promessa o quê? Incondicional. Se você quiser ser um membro de igreja e não quiser fazer nada em prol da obra, ele vai vir. Se você quiser não tomar decisão nenhuma, ele vai vir. Se você quiser pregar o evangelho e santificar, ele vai vir. Se você quiser sair da igreja para nunca mais voltar, ele vai vir. Ele prometeu, ele vai voltar. Não depende do que você pode fazer para que ele possa voltar. Isso é uma promessa o quê? Incondicional. Ele cumpre. Mas quando a promessa é condicional? Depende de quem? Para que você possa receber a promessa, depende de quem? De você. Eu. Para que eu possa receber. Se eu não fazer a parte que Ele está me orientando, eu vou receber? Não. Então veja esse relato aqui. Veja se o povo não foi informado disso. Vamos ver aqui. Deus promete a posse da terra. Eis, Deus está falando, comunique isso ao povo. Eis que eu, Deus, envio um anjo. Esse anjo está com lá o quê? Maiúsculo. Quem é esse anjo? Jesus. Você vai ver por que esse anjo é Jesus. Mas o Alex aqui é um anjo. Você vai ver que esse anjo é Jesus Cristo. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tem o quê? Preparado. Esse anjo vai conduzir o quê? Você, até você chegar aonde? Nesse lugar que eu te prometi. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te o quê? Rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa quê? Transgressão, pois nele está o meu nome. Jamais poderia ser um anjo normal, porque ele perdoa o quê? Pecado. Se não fazer aquilo que ele está pedindo, você está transgredindo e ele não te perdoará. E o Senhor está dizendo, olha, ele vai à frente, ele vai caminhar, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Então diz, não perdoará as vossas transgressões, pois nele está o meu nome, mas se diligentemente, se com muito cuidado, com muito zelo,
e ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus. Como assim? Como assim esse anjo vai levar até o seu inimigo? Preste atenção. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu os destruirei. Eu vou destruir vocês. Rapaz, ele vai conduzir até esses povos. Esses povos vão se levantar contra vocês, mas eu vou destruir todos eles. Amém. Se vocês colocarem em prática as orientações. Se vocês não colocarem em prática as orientações, o que acontece? A nossa caminhada, ela não é diferente. Se nós fazermos a nossa parte, cumprindo aquilo que Deus nos pede, Deus ele vai à frente e vai vencer as suas lutas e vai lhe dar vitória. Mas se você não colocar em prática, se você tratar com descaso, se você transgredir as orientações dele, como que ele pode te dar vitória? Irmãos, por que tem tantos cristãos sendo derrotados? Você já percebeu isso? Por que existem tantos cristãos que estão sofrendo derrota? É derrota uma atrás da outra. E cadê a vitória? Aonde está a vitória? Está andando nos caminhos do Senhor? Está fazendo a sua vontade? Deus está te preparando para o combate que está vindo? Você está se preparando para o combate que está vindo? Você está se preparando para esse momento? Você está se santificando? Porque você não vai temer. O povo aqui foi orientado, sim ou não? Sim. Mas vamos na Bíblia de novo. Agora vamos para Números, capítulo 13, versículo 1. 13. Números 13, a partir do versículo 1. Está bem pertinho. Todos acharam? Não leio agora não, vamos ler junto daqui a pouquinho. Chegou o momento, irmãos. O povo estava bem próximo da terra prometida. Estavam já? Estava. O povo ele pensa assim: nós estamos próximos da terra prometida. Está chegando o momento de nós tomarmos posse. Então vamos procurar Moisés. Moisés, nós queremos que você fale com Deus, para que Deus possa mandar os espias. Foi o povo que pediu, irmãos. Patriarcas e profetas, irmão Mate fala, foi o povo que pediu. Manda de espias para que possamos entender o quanto a terra é maravilhosa. O povo sabia que tinha ali pessoas que eram de guerra, mas eles ouviram que o anjo iria à frente e Deus ia vencer. E Moisés fala com Deus: o povo que quer que o Senhor envie os espias, para que eles possam examinar a terra, para que eles possam ver como o Senhor prometeu, que eles vão tomar posse dessa terra, que mana leite e mel. Dá permissão, Senhor. Dá permissão. Capítulo 13, versículo 1, lê comigo. Diz o Senhor a Moisés: enviem homens. Deus aprovou. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar ao filho de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual que? Chefe. Príncipe, chefe entre eles. Moisés, você não vai enviar qualquer pessoa. Você vai enviar os chefes. Você vai enviar príncipes. Você vai enviar líderes. E eles vão lá espiar. Vocês pediram? Eles vão espiar. E eles vão trazer o relatório dessa terra maravilhosa que eu hei de dar para vocês. Tudo
tudo parecia se encaixar, sim ou não? Sim. Tudo parecia uma maravilha. O povo orou, o povo chamou a Moisés, Deus ouviu o clamor, falou com Moisés, Moisés voltou ao povo, olha, o povo, vocês receberam o sim de Deus. O Senhor me chamou para que eu possa escolher 12 príncipes de cada tribo, e depois eles vão voltar e falar o relatório, nós estamos bem próximos. Irmãos, tudo estava indo em vento e pouco. É ou não é? Sim. Tudo estava indo maravilhosamente. Mas eles foram. Chegaram lá, encontraram algumas coisas que eles já sabiam. Não era novidade para eles, era? Não era novidade. E eles viram aquilo tudo. Chegaram até levar alguns frutos dessa terra. Um cacho de uva que 2 pessoas carregavam, romãs, figos. Ficaram quantos dias ali observando, anotando, fazendo relatório? Quantos dias? 40 dias fazendo relatório. Que relatório? Deveria ser um relatório poderoso, né? 40 dias. E eles voltam. Voltam com o relatório. E esse relatório, irmãos, vai mudar a vida de todos. Nós estamos em uma caminhada, sim ou não? Sim. Haverá pessoas, irmãos, que trará para você relatórios positivos e relatórios também o quê? Negativos. Você está preparado para ouvir que tipo de relatório? Os bons ou ruins? Relatórios que vão deixar você mais forte ou relatórios que vão deixar você mais fraco? Eu falei que ontem eu estava aqui na igreja, uma jovem me ligou. Eu falei aqui na minha classe. E ela me ligou apavorada, porque tinha acontecido uma briga no seu quintal. E ela tomou algumas decisões, ela está voltando para os braços de Jesus, mas a decisão que ela tomou também incendiou ainda mais o problema entre os vizinhos. E ela ligou para mim chorando muito. E ela falou assim: irmão Alex, eu vou embora daqui. Não tem como ficar aqui. Eu falei: você não vai embora para lugar nenhum. Você tem que entender quem você serve. Vocês entendem quem você serve? Você está em primeiro. Foi o Senhor que te colocou aí. Levanta algumas pessoas e você sai correndo. É impossível isso. Se você está com Jesus Cristo, é impossível você se derrotar. É impossível. É impossível das pessoas elas falarem para você e você acreditar que não tem mais esperança, não tem mais solução. Você confia nesse Deus poderoso? Você está focado? Porque aqui, entre os 12, somente 12 estavam o quê? Preparados, focados. Sempre é a minoria, sempre vai ser. 12 estavam focados. E os outros 10 estavam o quê? Desfocados. Talvez saíram até cantando os 12, louvando o Senhor, mas quando eles começaram a observar, a olhar o que estava ali, para esses 10 foi um desastre. Entre os 12, aonde você vai se encaixar? Porque quando você começar a ver coisas que você não imaginava, que já foi te avisado, para que você se preparasse, aonde você vai estar? Qual vai ser o seu posicionamento? Não, isso aqui não tem nada, isso aqui é moleza, Deus está comigo, Ele me dará vitória, haja o que houver. Ou não. Ou a sua visão vai ser: ih, rapaz, agora complicou, agora para mim não dá. Eu falei para ela: você vai ficar onde você está. Quem tiver que sair daqui vai ser você. Você vai firmar os passos. Para um pouco de chorar, engole um pouco de choro, respira fundo, toma uma água, para que eu possa falar e você entender.
Ela ficou calma, nós conversamos por quase uma hora. E ela me entendeu. Eu falei, como é que você está, Abraão? Porque as palavras, ela tem o quê? Poder. Ou para te exaltar, colocar você lá em cima, ou para quê? Se arrebentar. E as palavras que foram faladas para ela ontem, através do Espírito Santo, porque eu me coloco somente como instrumento, eu sou pão de cinza, pecador, mas eu falei palavras do quê? Para exaltar o nome do Senhor e fazer ela entender que existe em Deus. As outras pessoas falaram palavras que machucaram, usadas pelo inimigo porque se permitiram. Mas as palavras que Deus me falou falar foram palavras de quê? Que fez ela sentir bem. A parte das palavras já tem poder em Deus. Sim ou não? Sim. Então, quando nós estamos firmados na rocha, todas as palavras que você vai falar são palavras de poder para qualquer pessoa. Eu me nego de falar palavras que venham colocar as pessoas para baixo. Você nunca vai ouvir isso de mim. Porque nessa caminhada nós temos que aprender. E agora nós podemos ver esses 12 chegando na congregação. E a congregação agora, ao ver de ontem, pulam de alegria. Que beleza! Eles chegaram, contemplam ali os frutos da terra que mana leite e mel. Todo mundo eufórico de felicidade. Mas o relatório vai ser colocado. De pessoas, nesse momento, não santificadas, nessa congregação, serão desmascarados. Na congregação há muitas pessoas. Mas quando Deus começar a sacudir, só vai ficar quem? Diga para mim, irmãos. Somente os santificados. Somente os fortes. Não adianta, irmãos. Isso é Bíblia que eu estou falando. Na congregação há muita gente. Mas quando Deus Ele sacode, só vai ficar perto de pé quem? Os fortes. Você tem se esforçado para estar forte? Lembrando que o estado de estar forte é um estado de obediência e de prática. Mas, irmão Alex, eu tenho que ser obediente? Deve. Irmão Alex, eu tenho que colocar em prática? A vida é sua. Não coloca em prática, você perde. Se você colocar em prática, você é vencedor. É simples assim. O que nós falamos lá se hoje você ouvir a minha voz. E por favor, não endureça o coração. Porque se você endurecer o coração, você vai retroceder. E aqui neste momento, o relato vai ser passado. Vamos ver o relato? Vamos entender o que aconteceu agora? O relatório dos espias recebido com o quê? Incredulidade. Por quê? Vamos ver de que forma eles colocaram esse relatório. Porque eles só vão mentir lá no final. Eles não vão mentir nesse momento, mas lá no finalzinho nós vamos ver que eles mentiram. O cabo de 40 dias voltaram a espiar. Caminharam e viram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Gades. Deram-lhe conta a eles, a toda a congregação, mostrando-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos até a terra que enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. E as cidades muito grandes e fortificadas. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Também vimos ali os filhos de Anak. Verdade ou mentira? Verdade. Opa! O relatório aqui é só verdade. Mas eles estavam fazendo uma colocação. Que tipo de colocação eles estavam fazendo? Eles estavam exaltando e enaltecendo a quem? O povo de lá. O povo de lá. Haverá pessoas que podem falar para você verdade. Mas essa verdade que eles podem te falar, eles vão enaltecer outras coisas. Eles não vão enaltecer o Senhor. Eu fico imaginando Caleb e Josué ouvindo isso. Não, aí. Que colocação é essa? Isso é verdade. Mas essa colocação que eles estão fazendo está indo para outro lugar. Não é assim.
Isso é verdade. Mas que colocações são essas? Vamos lá, vamos continuar. Paramos aonde? No 28, né? Ou 29? 29. Os amalequitas habitam na terra do Nequeb, verdade. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Tudo isso é verdade. Mas a colocação que eles estavam fazendo, eles estavam enaltecendo o povo e diminuindo Deus. E neste momento, já não suportando mais um relatório assim, com uma verdade, mas com um posicionamento tão miserável, alguém se levanta e diz assim: então Caleb fez calar o povo. Caleb dá um grito. Pode imaginar o grito de Caleb, irmãos? Para que toda a congregação pudesse ouvir. Ele deu um grito naquele momento. Então Caleb fez calar o povo perante o Senhor e disse: eita, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra quem? Contra ela. Calma aí. Como assim? Como que vamos prevalecer contra ela? Como assim, irmãos? Vamos lá, irmãos, para Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Daqui a pouco a gente volta para cá. É bem pertinho. Êxodo 3, versículo 8. Que diz assim: por isso, Deus está falando, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que não queira, no lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Deus, você pode ver aqui nessa passagem, que ele não escondeu nada do povo. Ele escondeu aqui a terra que estava ali, que eles iriam conquistar, era uma terra que tinha bastante o quê? Inimigo. O povo sabia disso. Por isso a sentença que Deus vai dar daqui a pouquinho é uma sentença dura. É uma sentença dura, irmãos. Porque eles sabiam a verdade. Deus não mentiu. Deus não falou para Moisés: vai ficar somente entre nós dois. A terra que emana leite e mel está cercada de inimigo. Mas o povo não está preparado para ouvir isso agora. Deus falou isso? Não. Antes de libertar o povo, Deus estava falando: o povo está lá. Eu dei 400 anos para eles, para que eles pudessem o quê? Se arrepender. Mas eles não quiseram. Então agora eu vou levar meu povo para lá. E eu vou destruir todo mundo. Eu vou acabar com todo mundo. Eu vou colocar vocês lá. Viva! Glórias ao Senhor! Deus está à frente. Irmãos, agora vem 10 pessoas dentro de uma congregação que não estavam, a maioria, se santificando. E quando ouviram isso caiu o quê? O irmão Marcos chega a dizer o seguinte: mesmo se fosse 10 pessoas com relatório positivo e 2 pessoas com relatório negativo, a quem eles acreditariam? Nas duas. Nas duas. Olha como estava a congregação. Oraram e pediram para que Deus mandasse, e Deus atendeu. Mas agora, depois desse relatório, o povo agora começa o quê? A entender que Deus é tirano, que Deus é duro. Deus revelou, irmãos. Deus não revela. O mundo teria o quê? Aflição. Tem de bom ânimo, Deus que o mundo está passando por aflição, mas Deus não te previu isso, que você vai passar por aflição, por dificuldade, por luta. Mas calma, tem de bom ânimo, você não está sozinho. Eu venci o mundo. Coloque em prática as minhas orientações. Não adianta você vir tentar brigar comigo. Eu estou te orientando. O mundo é um mundo de guerra, o mundo é um mundo difícil, o mundo é um mundo de luta. Mas aqui está, na Bíblia Sagrada, as orientações. Se o povo hoje colocasse essas orientações em prática, as nossas igrejas não seriam o que é hoje. Porque nós estamos esperando um tempo determinado
na agenda do Espírito Santo, para que Ele possa vir sobre nós de qualquer maneira, para que possamos sair daqui da igreja cheio do poder dele. É impossível isso acontecer. Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele potencializa aquilo que você já está o quê? Vivendo. É simples assim. É uma matemática isso. Hoje já tem pessoas que estão vivendo dentro do campo espiritual outro patamar, sim ou não? Sim. Sim. Há pessoas, irmãos, que estão vivendo outro patamar de espiritualidade, porque resolveram se entregar de uma forma que completa. A entrega ela tem que ser o quê? Total. Ali naquela missão só tinha 2 que estavam com a entrega total. Os outros não estavam. Os outros estavam, na linguagem popular, meia boca. E meia boca, irmãos, a gente consegue chegar a algum lugar. Se você está vivendo um relacionamento com Cristo Jesus pela metade, aonde você chega? Onde você vai? O diabo vai rir de você lá fora. Como que você vem até o meu reino para tentar atrapalhar ou trazer alguém para Cristo? Se você nem qualificado espiritualmente você está, eu vou bagunçar com a sua vida, eu vou desestruturar você. É assim ou não assim que ele faz? Faz. Se não está preparado espiritualmente e deseja salvar almas para o reino, haverá um grande problema. Agora, se está se preparando, porque nós somos pecadores, nós não vamos chegar à perfeição, mas se está se preparando e está se entregando de uma forma na sua totalidade, Deus está vendo o seu esforço e Ele irá te recompensar no tempo dele, como Ele deseja, para a honra e glória dele. A caminhada não será fácil, e o relatório, irmãos, continua. Porém, aqui diz, então Caleb fez falar e disse: Eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens, irmãos, os homens atrapalharam de novo. Porém, os homens com quem tinham subido do céu, não podemos subir. Isso é mentira. Agora eles começam o quê? A mentir. Eles podiam subir. Não podemos porque subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É mentira. Espiritualmente aquilo era mentira, irmãos. Porque se Deus está à frente, se Deus ele luta as suas lutas, como que as pessoas vão subjugar? Uma vez eu conversei com uma pessoa e falei assim: é impossível um mundano te subjugar. Só se você não tiver Cristo. É impossível uma pessoa lá fora que não tenha Cristo te subjugar. Impossível. Não subjuga. Mas meu patrão não subjuga. Mas meu marido que não é da igreja não subjuga você. Mas é minha esposa não subjuga. É impossível isso. Porque você tem Cristo. Você vai lutar até o fim e a resposta virá. Porque Deus ele gosta daquelas pessoas do quê? Que prevalece, que é firme, que não se curva, que não retrocede. Talvez seja esse tipo de pessoas que está faltando entre nós hoje. Nós não podemos ser adventistas de agenda, fazendo alguma coisa porque está na agenda. Nós temos que ser audaciosos, fazer programas que venham lá para fora e trazer pessoas para o reino. Mas, irmão Alex, eu não estou preparado. Então se prepare em nome de Jesus Cristo. O que você está esperando para se preparar? Esperar vir relatório, a proibição de pregar, como até o Israel falou. Claro que não vamos contra, irmãos, as leis. Não estou chamando ninguém aqui para ser rebelde, mas vocês estão vendo que daqui a pouco o evangelho será proibido até de pregar onde? Nas igrejas. Nas igrejas. Na rua, aliás. Cada um fica com o seu. Nos Estados Unidos já tem isso. E a gente vai fazer o quê? A gente não pode pregar na rua mais, né? Vamos ficar todo mundo aqui dentro mesmo. Fazer o quê? Vamos pregar para nós
nós mesmos. É isso, irmãos? Não. Mas está preparado para sair daqui e ser preso? E por enquanto não voltar para a sua casa? Estão preparados para lutar para essa causa? Lutaram por uma causa há um tempo atrás, foram lá para Brasília, houve um problema terrível e existem pessoas que estão até hoje o quê? Presas em prol da causa do homem e da causa de Deus. Vale a pena ou não vale a pena? Vale. E aqui, irmãos, adiantou-se. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Adiantando dos filhos de Israel, o que eles fizeram? Infamaram. Aí acabou de ver isso. Infamaram a terra que haviam espiado. A terra que haviam espiado. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Mentira! E todo o povo vimos, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e aos seus olhos não somos considerados como gafanhotos. Como que alguém que tem Cristo, que tem Deus, pode ser considerado tão pequeno, tão nada? O que é um gafanhoto, irmão? É um inseto. Não é? Nós somos insetos perto daquele povo sem Deus. Que incoerência! Que ponto que... E a congregação ouviu isso e entendeu que eles eram insetos. Deus, ele faz uma promessa, as pessoas não se santificam, chega o momento de assumir aquela terra que Deus prometeu. Há um grupo de pessoas que vem da terra, vê aquilo tudo, faz um relatório miserável, e a maioria das pessoas ali acreditam e são taxados como insetos. E diz: olha, a terra na verdade é uma grande mentira. Não há espaço suficiente para todo mundo, e ela não produz tanto fruto assim. Foi isso que eles fizeram isso. Que mentira isso. E as pessoas acreditaram na mentira ou na verdade? Hoje nós estamos numa caminhada que a gente não está aguentando mais. Não. A gente já chega na igreja hoje, parece que é arrastado. Não. Sim ou não? Arrastado. A gente fica tão cansado que a gente começa a dormir e não consegue entender aquilo que Deus está falando. Não consegue sair daqui muitas das vezes com a promessa que Deus está fazendo. Aí vai ter uma semana como? Com mais luta. E sábado que vem entrará aqui como? Mais cansado espiritualmente. E mais luta. E mais cansado. Satanás hoje quase não está fazendo nenhum esforço para derrubar muitos da igreja. Sim ou não? Verdade. Sim. Antigamente ele lutava ferrenhamente. Hoje não. Hoje ele até ri. Talvez esteja dizendo: não adianta de nada estar pregando esse tipo de mensagem para tentar me desmascarar. Lá fora eu convenço de outras coisas rápido. E não tem autoridade. Eu estava falando para minha esposa hoje no caminho: cadê a autoridade? Cadê o poder? Porque essa igreja, as outras igrejas têm a verdade, mas não estou me desfazendo de nenhuma outra igreja, que contém também algumas verdades, mas essa tem a verdade absoluta. Se você estudar a Bíblia e pesquisar sobre a nossa igreja, porque pessoas que falam mal nunca estudaram sobre a igreja, sobre profecias, a nossa igreja tem a verdade absoluta. Amém. E irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra, e ele vai fazer guerra contra você. Ele vai tentar te prejudicar, ele vai tentar fazer da sua semana uma semana difícil, e se for o caso, ele vai entrar na sua residência
E vai mexer com os mais fracos. Sim ou não? Sim. E mexendo com os mais fracos, desequilibra o quê? Quem ele quer. Quem ele quer. Até a pessoa se conscientizar, ela já perdeu muitas coisas que deveria ter feito. E a gente fica nessa fraqueza e não tem poder para impactar lá fora. E eu falo para Deus, quando será isso, Senhor? Porque aqui haverá agora uma sentença. Porque eles estavam indo longe demais. O relato aqui continua, eu não vou ler, porque nós temos pouco tempo. Mas o relato continua. Eles gritaram, ficaram revoltados. À noite, naquele dia, irmãos, eles não prestaram atenção na coluna de fogo, não observaram nada. O anjo que ia à frente deles, que era o próprio Jesus, eles não fizeram mais caso. E eles pensaram, olha, não, se desse jeito não dá, vamos levantar outro capitão. O que eles pensaram? Se levanta outro capitão no lugar de Moisés, o que eles fazem com Moisés? Mata. Você está entendendo para onde vai, irmãos? E Deus está vendo aquilo tudo. E eles pediram, e eles desejaram algo. Desejaram algo que Deus atendeu. E atendeu na hora. Ah, é assim? Vamos ver o que eles pediram. Capítulo 14. Levantou-se, capítulo 1, 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós chegamos até aqui? Não era para minha família estar nesse lugar. Eles estavam indo rumo a Canaã terrestre. E eles falaram o quê? Todos os filhos de Israel. Quantos? Todos. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido nessa terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. A oração deles foi essa. Todos oraram, agora de uma forma diferente. Eles pediram agora o quê? Tomara tivesse morrido lá. Deus é um brincalhão. O respeito foi embora. O respeito de Deus foi embora para eles. Tomara tivesse morrido lá. A obediência esqueceram. Não colocaram mais nada em prática. A harmonia foi quebrada. E eles desejaram algo que custou muito caro para a vida deles. Como morresse no Egito. Não, para o Egito vocês não voltam mais. Eu acabei com tudo. Ou morrer no deserto. Aí sim. Então eu vou atender o pedido de vocês. Vocês vão morrer no deserto. Irmãos, cuidado com aquilo que você pede. Toma cuidado também. De repente você está pedindo coisas que não é boa, coisa ruim. Cuidado ao orar. Peça coisas boas. Não peça as coisas ruins. Porque às vezes você pede uma coisa e Deus, para aplicar uma lição na sua vida, Ele permite. E eles pediram isso. E Deus, Ele agora chama Moisés e fala: Moisés, o povo quer levantar outro no teu lugar, quer te matar. E eles fizeram um pedido que eu vou atender agora. Não vai ser amanhã, vai ser hoje. Olha o versículo. Versículo 34. Segundo o número, 2 dias que espiaste o quê? A terra. Vocês espiaram a terra 40 dias? Tá bom. Que espiaste a terra 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano. Um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, e 40 anos, e tereis experiência do meu quê? Desagrado. Vocês pediram? Vocês vão ter. A fronteira estava bem ali na frente. Estamos chegando. Mas um grupo de pessoas,
usada por Satanás. E Satanás, ele sabia que aquela congregação estava fraca. O diabo, ele sabe ou não sabe quando a congregação está fraca? Sim. Diga para quem. Uma vez eu estava conversando, não faz muito tempo, com uma irmã da igreja. Irmão Alex, essa igreja aqui nossa é igreja bonita, irmão. Uma igreja bonita, adventista. Essa igreja aqui está fecha, aqui não fecha. Fecha, aqui não fecha. Eu falei, como assim? Fecha, aqui não fecha? Ó o local que vocês têm para trabalhar, o lugar maravilhoso. Mas não tem ninguém. Mas qual é o histórico? É muita briga, é muita divisão, é muita dissensão, é muita discussão. E pessoas foram feridas dentro da igreja. E as pessoas feridas começaram o quê? A sair. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando o Marechal recebe pessoas para cá, e a gente lê o nome das pessoas que estão vindo de outra congregação, de outra igreja adventista, 90% é porque foi ferida lá. Verdade. 90% porque foi ferida lá. Conversa com as pessoas que chegaram, falando 90%, tem 10 que vieram de outros lugares, mas 90% foram pessoas que conversa com pessoas que estão vindo para cá. Está vindo pessoas para cá? Sim. Sim. Estou falando 90%. Não falei 100%. Mas conversa com essas que vieram para cá. Foram feridas. E elas têm livre-arbítrio de ir para uma igreja onde vai abraçá-las. Sim ou não? Sim. Amém ou não? Amém. E a nossa igreja tem que ser feita. Com todos os problemas, a igreja de Marechal tem que ser feita. Quem está aqui, irmãos, só vai sair se for morar em outro lugar. Hoje a igreja, ela caminha, ela caminha. Aqui, Deus ele fala, pode voltar. Daqui para frente vocês não vão. Porque daqui para frente eu não vou ser com vocês. Eles até tentaram avançar alguma coisa, mas morreram. Alguns morreram. E Deus ainda mata esses 10 espias. Eram líderes. E eles não poderiam fazer isso. Qual foi o castigo desses homens? Morte, praga. Deus está olhando essa igreja. Amém. Deus vai colocar tudo em ordem. Amém. E líderes que estão inflamando a igreja serão mortos. Eu creio nisso. Deus ele não muda. Irmão Alex, eu creio nisso. Tem muitas pessoas, irmãos. Talvez seja forte o que eu estou falando, mas tem muitas pessoas, como líderes, estão desviando a igreja para o outro lado, estão acabando com a igreja, estão derrubando as verdades, que vão prestar conta. Irmão Mike fala que Deus colocará tudo em ordem, eventos finais nessa parte, que Ele eliminará. Porque são homens que foram chamados, e mulheres também, para colocar tudo em ordem. Mas o que fazem? Trazem desordem, trazem mundo, trazem divisões, trazem dissensões, e a igreja agora fica brincando internamente, enquanto muitos lá fora estão morrendo sem esperança. Verdade. É simples isso. Ou vai ficar tudo debaixo do plano? Ou acha que Deus não vai fazer nada? Você acha que esses homens vão se levantar no milênio e vão dizer, olha só, Senhor, o Senhor nos matou com praga, nós éramos líderes e inflamamos lá o pessoal. Mas esses que estão aí do teu lado também fizeram a mesma coisa, o Senhor perdoou, e eles nem pediram perdão. Você acha que esse povo vão dizer isso? Não. Não. Porque Deus é um Deus justo. Não podemos brincar com Deus, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje E eternamente. e eternamente. Deus ele não muda. Jamais mudará. Hoje nós temos a oportunidade de viver a luz da palavra do Senhor sobre aquilo que Ele nos chamou. E finalizando, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 14. Talvez os irmãos saiam daqui falando, nossa, ele pegou fundo. Eu acho que não é bem assim, não.
Talvez saia, né, dizendo isso. Mas nós estamos vendo relatos disso. Eu não estou inventando nada. 22:14 diz assim: porque muitos são o quê? Chamados. E poucos? Os escolhidos. Aqueles que não foram escolhidos porque quiseram ser escolhidos, vai acontecer o quê? No futuro. Sair. E as praias vão fazer o quê? Matarão. Muitos estão sendo chamados. Mas como Deus, irmão Alex, faz exceção de pessoas? Não, Deus não faz. É a gente que não estamos se posicionando. Se no seu coração você tem alguma dúvida de tomar uma decisão hoje, tire isso em nome de Jesus Cristo. Se no seu coração você está pensando, não, mas calma aí, eu tenho tempo. Você está se dando tempo. Pergunte para Deus qual é o tempo. Hoje. Como se nós lemos isso? Não, Alex, eu me batizei. Então se santifique. Porque o batismo, ele é um processo até chegar aonde? Você vive hoje uma santificação. Mas o batismo, ele impulsiona isso para você chegar até onde? A glorificação. Mas você, no momento de santificação, você tem que fazer o quê? Se santificar. Qual é? Ou não é? Você está no processo de aceitação? Irmão Alex, eu não tomei posição nenhuma. Então aceite em nome de Jesus Cristo. E entre para esse agora processo de santificação. Não, mas ainda não. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso. Estou com dúvida. Peço para o Espírito Santo, Senhor, tira toda dúvida do meu coração. Eu não posso ter dúvida toda a caminhada. Não. Não tem que ter dúvida. Mas eu tenho tempo, irmão Alex. Deus não te dá tempo, eu respeito o seu tempo. Mas não é melhor você se santificar hoje? Para amanhã você estar mais santificado? Ou não? Com certeza. Ou você prefere esperar todo esse tempo? Para que quando começar a acontecer, você falar assim: chegou a hora, agora vou me santificar. Que hora? A hora que a porta da graça se fechou para você? Você não é as pessoas, você não está entre um décimo. Na hora um décimo. Você não está ali entre a hora e o décimo, as pessoas que vão entrar e a porta da graça fecha. Você não está entre esses, você está ouvindo a verdade. Mas você tem que tomar uma posição. Aqueles que estão se santificando, se santifiquem mais ainda hoje. E aqueles que estão aceitando, ouvindo, está no momento agora de se santificar. Hoje, o mundo está aí, irmãos. Satanás, ele sabe o que vai destruir. E você tem toda a oportunidade de mudar a história da sua vida. Os relatórios vão vir negativos, mas como você se comporta? Como Josué e Caleb ou como os outros? E você resolve isso. Quem tem que resolver isso é você. E é isso que Deus te chama para fazer. Para que você possa ir à frente. Porque de 20 anos para cima, morreu todo mundo. E quais foram as pessoas que entraram? Idosas, mas forte motor. Josué e Caleb. E Josué e Caleb chega a dizer o quê? Não, Josué. Porque Josué chamou ele. Escolhe. Nós precisamos despertar. Muitos não estão tendo ideia do que nós estamos vivendo. Não estão tendo, irmãos. É um momento. Porque retardar aquilo que você está vendo que agora. As nossas famílias estão sendo atacadas, destruídas, fragilizadas. Mas se repete todos os dias a mesma coisa, irmão. Quando que Deus vai olhar para nós e falar assim: está pronto? Você está pronto? Eu vou te usar hoje para levar as boas novas de salvação. Mas a nossa preocupação é o mundo. Estamos focados nas coisas do mundo. A entrega está sendo com reservas. Mensagens que deveriam
uma pessoa que olhou para Canaã e retrocedeu. É agora. O povo precisa se santificar e exaltar o nome do Senhor. Foi esse povo que Deus chamou. Mas o inimigo está distraindo a nossa igreja, irmãos. Líderes estão distraindo você, para você não entender nada e viver a mesma rotina. Cada dia uma mesma rotina. Eu, de uma forma particular, resolvi não viver, irmãos. Eu sei que Deus tem me honrado. E eu vejo isso. E que Deus te abençoe, irmãos. Meu choro aqui é um pouco de tristeza, assim, por ver a nossa igreja, mundialmente falando, preocupada com tantas coisas. Eu não estou preocupado se a igreja vai levantar mais hospitais. Eu não estou preocupado se a igreja vai levantar mais escola. Eu não estou preocupado com nada disso. Estou preocupado com o batismo do Espírito Santo para a gente finalizar isso aqui. Amém. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas nesse momento estão tirando sua própria vida, estão desesperançadas, e nós, com toda a verdade que Deus nos confiou, nós estamos muitas vezes amarrados por nós mesmos e não chegamos a lugar nenhum. Mas aqui entre os 10, Deus tinha 2 que Deus honrou. E Caleb, ele pede o que no final? Me dê Hebron, Josué. É lá que eu quero o pior lugar, porque Deus está comigo. Eu vou avançar nesse local e todos que estão ali vão ser expulsos, destruídos. Amém. Olha isso, irmão. Nós temos que ter essa convicção, porque muitas vezes parece que nós entramos no sábado aqui sem convicção de nada, com as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, e nada muda. Esse relatório precisa ser mudado, e assim eu sigo avante em nome de Jesus Cristo. Eu não me vejo dia de semana sem fazer nada, não, eu não posso ir para casa, trabalhar, ir para casa. Eu não me vejo nisso, você não sabe disso. Eu não me vejo fazendo isso. Eu tenho que estar em algum lugar, eu tenho que pregar as boas novas, eu tenho que levar. Foi para isso que nós fomos chamados nesse momento, irmãos. E Deus tem nos concedido, sim ou não? Amém. E assim te avança. Saia daqui com essa mensagem de hoje. Um ano está começando. Você pode mudar a história. Levante a cabeça. Para ganhar a cabeça riada. As dúvidas no seu coração. Tire isso em nome de Jesus Cristo. Você está no lugar certo, na hora certa. E Deus está te chamando para uma obra. Como eu falei para o Marcelo, eu fiz um pedido. Eu falei para o Marcelo essa semana, Marcelo. Eu fiz um pedido para Deus. Eu falei, Marcelo, eu acho que poucas pessoas hoje da igreja fizeram esse pedido. Eu não vou revelar. Eu acho que ninguém pensou sobre isso, mas eu fiz. E quando aconteceu, eu revelo. E eu vou insistir nisso. Eu não vou falar com ninguém, nem com a minha esposa. Mas eu fiz um pedido para Deus audacioso. Porque eu acredito no poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Vou ficar em pé para falar. Desculpa, passamos um pouco horário. Mas era necessário a gente falar um pouco sobre isso. Amém. Mas deixa eu saber. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor não desejava de 20 anos para cima só algumas pessoas entrarem. Não, Senhor. O Senhor queria dar um presente. Tinha alguns problemas? Tinha. Mas o Senhor é por nós. Quem será contra? Caleb e Josué entenderam isso e choraram e rasgaram suas roupas, porque o povo não entendeu isso, Senhor. Moisés e Arão também choraram aquela noite inteira, porque o povo não entendeu, e a sua sentença foi dura demais. Dura porque eles não queriam o Senhor. E o Senhor falou para Moisés: diga para voltar para o deserto, porque eles vão morrer no deserto. Não que eu queira o deserto, mas eles não querem a terra que eu quero dar para eles. Senhor,
Nós estamos quase tomando posse da terra prometida, a Canaã celestial. Mas como nós estamos nos comportando? Será que o relatório do mundo, será que as coisas do mundo está fazendo a gente ficar fraco na fé? Às vezes até as coisas da igreja, Pai, toma tanto tempo da gente, a gente não consegue ter um tempo de qualidade para Ti. Às vezes nós estamos tão preocupados com a agenda e esquecemos de nos consagrar a Deus, de nos fortalecer. E as guerras acontecem no nosso dia a dia, e às vezes dentro da nossa casa, o problema surge. Um lugar que deveria ser um lugar de paz, é um lugar de aborrecimento, Deus. Verdade. De lágrimas, de choro. É misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a entender que o Senhor nos chamou para uma obra poderosa. A tua igreja não está entendendo isso ainda. Nós não podemos nos satisfazer com gotas, Pai. O Senhor quer nos dar o aguaceiro, a chuva serôdia. E nós temos que estar preparados para recebê-los. Como Caleb e Josué estavam. Me leva para casa agora, na companhia dos seus santos anjos. Nos dê um salto deleitoso, mas, ó Deus Espírito Santo, nos faça refletir tudo que foi falado aqui, Senhor. Assim seja. Tudo, para que possamos, a partir de hoje, mudar a história da nossa vida. Que Deus nos abençoe, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Por essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Tenham todos um feliz sábado.